Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para gravar a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando pela revista CPAD, no terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O nosso comentarista é o nosso saudoso pastor Eurico Bergstein. Hoje a lição é de número 7, datada para o dia 16/8/2020. E o, o tema da lição de hoje é, vamos colocar, o povo de Deus deve separar-se do mal. Temos o texto áureo que diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Meus irmãos, se estas aulas estão sendo bênção na sua vida, o Espírito Santo tem te alegrado, tem te edificado, eu peço um favor para vocês, deixa o seu like, o seu joinha, né? É, e assim você vai estar também ajudando a divulgar a palavra de Deus. O que eu tenho trazido aqui é da parte de Deus e tudo que eu faço aqui é para honrar o nome santo do Senhor. Então eu tenho aqui é, feito com muito zelo, né, da minha parte, procurado, pesquisado, ajuntado material para que eu possa ministrar uma aula para vocês, né? Então, eu gostaria que os irmãos fizessem um comentário, se gostaram, o que aprenderam, né? Então, eu gostaria que fizesse assim lá no canal mesmo. O canal chama-se Obed da EBD. Então, você fazendo isso, você entra no YouTube e digita Obed da EBD e você vai poder estar fazendo um comentário lá, dando um like e também se inscrevendo no canal e você recebe as notificações de primeira mão, tá ok? Toda vez que eu postar alguma coisa no canal, vocês estarão recebendo. Então eu tenho vários contatos que eu estou mandando estas aulas e tem você também que nunca me viu e quer saber como que é o meu nome. Meu nome é Obed Edom, né? Eu sou professor de escola dominical e presbítero da igreja, né? É, então nós vamos aqui fazer comentário hoje sobre o tema o povo de Deus deve separar-se do mal. Eu creio que hoje você vai sair, se você ficar até o final, você vai aprender bastante coisa e vai ser edificado, né? Nós temos aqui, nós vamos falar sobre o mundanismo, né? O mundanismo da igreja é um assunto que está na lição, né? O mundanismo da igreja, na igreja, né? Quais os exemplos clássicos de mundanismo no meio cristão? Temos também a parte que nós vamos falar sobre mistura, né? Sobre o selo. O, você vai aprender assim, se você já foi selado com o Espírito Santo, se você é propriedade de Deus, você se sente propriedade de Deus? Nós vamos fazer um comentário rápido. As minhas aulas eu tenho assim percebido que são muito extensas. Eu preciso corrigir isso, mas é tanto assunto bom que eu vejo que eu às vezes eu preciso resumir, não consegui ainda resumir. Hoje vamos tentar resumir, né? Tem bastante assunto que nós vamos tratar, mas eu quero frisar mesmo que a gente vai tratar sobre mistura, né? O povo de Deus se misturando com o mundo, não pode, né? É, o conceito de mundanismo, né, como combater o mundanismo na igreja, né, as obras da carne, os frutos do espírito, são assuntos que a gente pode estar discorrendo nesta aula. Se você ficar até o final, você vai ter uma boa gama de ensino hoje, né? Que, o, que a gente tem montado aqui um esboço, a gente vai estar trabalhando com esse esboço, tá? Eu gostaria que você ficasse até o final da aula,
né? E aí, quando chegar no final, você faz um comentário, gostei, aprendi isso, né? E divulgue a aula, passe, compartilhe com os seus colegas, amigos, os seus irmãos da igreja. Se você não é crente também, né? Você pode estar compartilhando com alguém, né? Então, tem o assunto. Qual o sentido bíblico de santidade? Qual o sentido bíblico de santidade? Né? Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Em que consiste uma vida em santificação? É uns temas que a gente tem hoje no esboço. Temos também, né, sobre a propriedade, a propriedade de Deus. Deus é o teu proprietário se você nasceu de novo. Nós vamos ver isso no decorrer da aula. Temos nossos slides, nós vamos correr os slides bem rápido, né? Que os slides nada mais é que a revista da Escola Bíblica Dominical. A revista Bíblica Dominical é a revista CPAD, Casa Publicadoras, né? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a nossa revista que nós estamos utilizando para esse trimestre, como de costume nas Assembleias de Deus. Então vamos lá. O texto áureo diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, segundo Coríntios 6:17. A verdade prática diz assim: o mundanismo da igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está em Esdras 2, 59 até o 62, 4, versículo 2 até o 3 e capítulo 6, do verso 2 até o 4. Também estes subiram de Tel, Melá, Etel, Arsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías e os filhos de Cós, e os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, é que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá, ou Josué, e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós só edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: em casa se edificará para o lugar em que se ofereça um sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará na casa do rei. Então temos aí o objetivo geral, compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecador e do mundanismo. Objetivo específico, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo
Entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Introdução. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então, meus irmãos, aqui a gente vai dar uma parada na leitura da revista. É isso que a gente passou no slide, propriamente a leitura da revista, e a gente vai dar uma palavra sobre a exigência de prova da linhagem que provasse ser realmente eles de Israel. Então, vamos estar utilizando aqui um esboço que foi feito, né? E vamos decorrer da lição. Em Romanos 15:4 diz que tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. É para o nosso ensino. A importância da leitura da história, e da genealogia. A Bíblia não é um livro de história, ela é a palavra inerrante de Deus e também a infalível palavra de Deus. Então, dentro da história que está dentro da Bíblia, a Bíblia não é um livro somente de história. Tudo que está escrito lá tem uma importância, tem um fundo espiritual daquilo que Deus quer nos ensinar. Então nós vamos discorrer esse assunto sobre a genealogia, tá? A lição traz sobre genealogia. A genealogia é geração pós-geração, né? A árvore da genealogia. É um assunto que muitos crentes, quando estão lendo a palavra, ele pula aquela parte da genealogia, porque fulano gerou outro fulano, e fulano gerou Beltrano, e assim vai. Né? Mas isso tem uma importância na árvore genealógica. Genealógica, né? Está uma árvore aí, né? Então nós vamos discorrer esse assunto. A Bíblia nos traz a genealogia e o que vem ser isto? É a árvore genealógica de cada indivíduo. Para nós não é muito importante saber a nossa descendência. Basta apenas a afiliação que trazemos no documento de RG. Então, o que basta mais é só o nosso documento de RG e afiliação. Filho de fulano e, né, de dona fulana e do seu fulano, né? É o que traz no nosso RG, é o que prova a nossa identidade, né? É o que prova a nossa identidade. Mas vamos discorrer e hoje você fique até o final que vai ter coisas espirituais aqui tremendas que você vai ficar assim edificado. Não fique, não delete, não vá para outra, não tire a sua atenção. Estou dizendo que você vai aprender coisas boas, que eu fui renovado e você também vai ser. Tá? Não vou ficar em genealogia, isso é só o início da aula. Nós vamos aprender sobre o selo da promessa, o que vem a ser isso, o selo da promessa. A lição de hoje promete. Olha, a lição de hoje promete, você não pode perder. Não corte o vídeo, não pare, tá? Vai chegar até o final. Vamos correndo nós já estamos aí já com uns minutinhos, né? Não vamos perder tempo. Vamos continuar. Então eu estou usando nosso esboço aqui e você vai comendo a palavra aí, tá? Mas a Bíblia tem várias genealogias na história da redenção.
Se está na Bíblia, é porque tem uma importância. Hoje vamos aprender a necessidade da comprovação da nossa genealogia, no sentido espiritual. A necessidade de evitar a mistura. Libertos da mistura, podemos viver em santificação. Então, esses são os assuntos que nós vamos dar mais ênfase na nossa lição de hoje. Claro que nós vamos passar a leitura, nossos slides que estão aí, né? Mas o que vem a ser a genealogia? Exemplo, na Inglaterra é necessário comprovar a linha genealógica para ser um príncipe. Vamos um breve comentário sobre genealogia na Bíblia. Em Gênesis 3:15 fala sobre a separação através da inimizade da semente da mulher. Em Gênesis 5 fala sobre a genealogia de Sete. A genealogia de Sete. Abel representa o Jesus homem, nasceu, viveu, morreu e foi sepultado. Abel desceu para a sepultura. Sete. Sete representa Cristo, ressuscitado, onde haveria de nascer a igreja. Em Gênesis 5, vemos a genealogia de Sete. O primeiro que foi gerado foi Enos, depois de Sete, o primeiro que foi gerado foi Enos. Dentro dessa genealogia, encontramos Lameque, que representa a linhagem do mal. Lameque é a semente do mal. Então, quando você vai lá na Bíblia e vê essa genealogia, Gênesis 5, Gênesis 4, você vai ver a genealogia. Tem lá né? Então lá nós encontramos Lameque, que é a semente do mal. Vemos que as duas linhagens não se misturaram. Temos Enoque, Metusalém, Lameque, pai de Noé. Isto já está na nona geração. Na sequência veio Abraão, no capítulo 11 de Gênesis. Em Abraão, Isaque e Jacó, o projeto de Deus era gerar um povo seu. Deus dá para Jacó 12 filhos, o povo de Deus na terra. Mateus apresenta uma genealogia de Jesus em ordem decrescente. Lucas faz o inverso, começa com José e vai até Adão. O ensino que vamos tirar daqui é que em Babilônia foi exigida a comprovação daqueles que iriam voltar, os que eram da linhagem dos judeus, mas muitos não puderam comprovar que eram judeus, porque a sua genealogia foi perdida e foram impedidos de voltar para Jerusalém. Qual é o ensino bíblico aqui? Enquanto não foi exigido a prova da identidade, viviam todos juntos. Não havia diferença externa neles. Eles participavam de maneira normal, eles viviam como se fosse um povo só. O ensino bíblico que vamos extrair desta lição é que, antes de ser exigido a sua verdadeira identidade, todos parecem iguais. O povo de Israel e o povo de Deus, vimos que quando foi exigido a comprovação da identidade, muitos não puderam comprovar. O povo de Deus hoje é a igreja. E nessa igreja visível estão as virgens loucas, lá em Mateus 25. Aparentemente, todos dentro da igreja são iguais. Os peixes ruins estão na rede, há pessoas sem as vestes nupciais estão na festa esperando o rei. Já há também o joio. Assim era na Babilônia. Aqueles que não comprovaram a sua identidade ficaram na Babilônia. Assim também é a igreja de Deus. É preciso comprovar a sua filiação. Há na igreja visível hoje uma mistura. Todos dizem que são crentes. O dono da lavoura disse: deixai o joio crescer junto, no dia da colheita será separado do trigo. Hoje todos nós dizemos que estamos esperando o noivo. No dia do arrebatamento, então serão identificados os verdadeiros filhos de Deus. Para os filhos de Deus, existe uma identificação própria e não é o batismo nas águas. Muitos passam pelas águas, mas não foram selados com o selo do Espírito. Na Bíblia vimos que Davi roga para que não seja retirado o Espírito Santo na vida dele. Davi tinha ciência que o Espírito Santo é como um selo para a redenção. Efésios 4:30.
Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O selo do Espírito é a comprovação. Selo fala de propriedade, define a propriedade. Selo fala do anel do rei, que tinha uma marca, fala do direito de propriedade. Em João 20, 22, está escrito assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Neste versículo, Jesus já havia morrido e se encontra com os apóstolos e os sela com o seu sopro sobre eles. Não confunda selo com batismo. Em João 3,5 vamos entender que aquele que não nascer de novo não pode ser selado. Entendemos que sem a salvação ninguém recebe o selo. Tudo começa com a salvação. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Antes da salvação, ninguém é selado. A salvação começa com o ouvir a palavra e crendo. O selo do Espírito é esta marca que a pessoa recebe. A identificação que o homem é filho de Deus está no selo. 1 Coríntios 6:19 está assim escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Através do selo é a nossa comprovação que somos filhos de Deus. Quando do arrebatamento da igreja vai ser exigido a identidade, que é o selo do Espírito, que é o selo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, até aqui nesse esboço deu para nós aprendermos que sem salvação. É preciso, então, meu irmão, que passamos pelo processo do novo nascimento. Quantos estão dentro da igreja e até hoje, às vezes, têm anos dentro da igreja e ainda não nasceram de novo? E não têm o selo, mas estão lá como um crente. Então é preciso nós fazermos um autoexame e sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos, né? Há uma transformação quando você aceita e realmente lá dentro é feita uma transformação e você nasceu de novo. Então o próprio Espírito que mora dentro de você testifica que você é filho, que você foi marcado, que você tem um selo. Você tem o selo? Pare e pense. Você tem um selo? O Espírito Santo testifica dentro de você se você tem um selo. Vamos continuar aqui, meus irmãos, no nosso esboço. Eu estou lendo aqui, mas está sendo de edificação para nós, né? Através do selo é a nossa comprovação que somos filhos de Deus. Quando do arrebatamento da igreja vai ser exigido a identidade que é o selo do Espírito Santo. Em Lucas 10:20, Jesus disse com os discípulos que eles não ficassem alegres, porque os espíritos lhe se submetiam. Então, eles vieram e se alegrando com o Senhor Jesus. Olha, eu expulsei o demônio e eu tenho agora o poder. Né? Porque o Senhor Jesus disse assim, que porão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios. E então eles colocaram isso em prática. O bom é a gente colocar em prática o que está escrito na palavra. E eles colocaram em prática e vieram felizes, conversando com o Senhor Jesus, e disse a ele: Senhor, os espíritos nos obedecem. E o Senhor Jesus virou para eles e disse: não se alegreis por isso. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida? Você sente isso no seu coração, que o teu nome está escrito no livro da vida?
Você tem o selo. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmão, como vai ser um prejuízo tão grande para aqueles que pensam que têm o selo e não têm? Não deixaram de gozar dos prazeres mundanos porque estão dentro da igreja com medo de ir para o inferno. Mas também não tem o selo, e quando naquele dia do arrebatamento vão descobrir que não tinham o selo, o prejuízo vai ser muito grande, porque não viveu a vida como gostaria de viver e também não tem o selo. É uma perca enorme, o prejuízo é muito grande, é uma vida. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: entrega a sua vida a mim e você vai tornar a ganhar. É? Para o mundo parece que você perdeu a vida, os prazeres mundanos. Você não se misturou com o mundo. Então, não vá para a igreja por brincadeira. Não continue a sua fé superficial. Não. Seja firme e constante e abundante na presença do Senhor. Seja firme e constante. Sabe, irmão? Você que não é crente também, que está ouvindo esta palavra, venha para o lado de cá e tenha vida com abundância. Tenha marque um selo na sua vida e passe a ser propriedade de Deus. Eu convido a ti que você que está desviado, conserte o seu altar. Renove a sua aliança. Renova a sua aliança. Não pode perder tempo. É uma vida. Essa vida é passageira, mas a vida mesmo propriamente dita é depois dessa, né? Então vamos continuando. Estamos aí com 20 minutos. Vamos continuando. Eu creio que a palavra já está tocando no seu coração e tem muito mais para nós aprendermos hoje. Vamos continuar aqui. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Como imundos. Então vamos continuando aqui. Em Lucas, já disse Lucas 10 e 20 que os discípulos se alegraram e o Senhor Jesus disse: ó, se alegre porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então deve se alegrar. É, Vamos ver aqui Apocalipse 3, 8 e 9. Apocalipse 3, 8 e 9. Vamos ver. Apocalipse 3, 8 e 9. Ah, me, é, me, o que está escrito aqui? Eu sei. Olha lá o que está escrito. Apocalipse 3, 8 e 9. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta está aberta. E ela não passou por reforma. Não. A porta continua estreita, o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, a porta é também. Cristo está feito, vem. Sem demoras vem. É um hino da harpa cristã, né? Então vamos lá. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham
e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Sabe o que está falando? Sobre a igreja. Você e eu somos igreja. Se for nascido da água e do Espírito, você é a igreja, tem um selo. Então aqueles que não que são ímpios vão assistir, né? Vocês, eu e você, a igreja. E olha lá, que sobre e saiba que eu te amo, e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. É o Senhor Deus, o Senhor Jesus dizendo, né? Que ama a igreja, que é a noiva dele. Você é noiva dele, você é a igreja, ou tá lá, mas não tá ligado na videira verdadeira. Não pode. Isso que nós estamos aprendendo aqui tem um fundo espiritual, não é a história dos judeus que vieram da Babilônia, não é só isso. Tem um fundo muito aí espiritual, nós vamos extrair lições grandiosíssimas disso, sabe? Vamos continuar. Aqueles que estão escritos no livro da vida não ficarão aqui. É preciso estar escrito no livro da vida. Ir na igreja todo domingo, toda terça-feira, toda quarta-feira. Marcar o ponto para que o pastor veja você, que você é espiritual. Não, não. A igreja é igreja em todo lugar, na cama, na casa, no trabalho, no metrô. A igreja ela anda para lá e para cá. A igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós se juntamos todo domingo. Aquela é a igreja visível. Lá tem mistura. Mas a igreja invisível é um povo escolhido, um sacerdócio real. Você está dentro do sacerdócio real? Né? Vamos continuar. Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, 12. Vamos ver aqui, bem pertinho aqui. Apocalipse 20 e 12. E vi, olha lá, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. Vai ser aberto os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, meus irmãos, é assim. Tudo que fizermos está sendo escrito em um livro. Olha a responsabilidade de ser crente. Não é ir na igreja marcar ponto. Não. Para que o pastor me veja, então eu dizimo direitinho, e eu vou todo domingo. Está tudo bem. Mas você tem uma ligação com Deus particularmente? Você sente isso, irmão? Isso só provém do nascimento de novo. O nascer de novo. O nascer de novo é o selo que o Espírito Santo dá. E isto é instantâneo. A santificação, ela é progressiva, né? Porque nós estamos em obras. Você e eu estamos em obras. Andalésio. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Vai ser o dia vai terminar o dia da glorificação do nosso corpo. Você está marcado, então você vai ter o dia da glorificação. Pode glorificar aí, se você está querendo glorificar, glorifica a Deus aí. O dia da glorificação é o dia que você vai receber um corpo novo para nunca mais pecar. Mas não vá lá marcar ponto, tá? Vá para lá e adore a Deus em espírito e em verdade. Quando vir para casa, venha remoendo o que você aprendeu na igreja ou aprendeu nessa aula da escola dominical. É para reedificar? É para edificar? A escola dominical é para edificar. Eu não posso ficar contando só a história dos judeus. Eu preciso edificar a mim e a você. Vamos continuar. Então, serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos continuar aqui. Este é o julgamento dos ímpios, no julgamento do grande trono branco. O livro da vida será aberto defronte dos ímpios para mostrar se estão escritos no livro da vida e tem o selo da garantia da salvação. Né? Tem que ter o selo da garantia da salvação.
Portanto, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E é o que vai nos levar ou conduzir nós ao noivo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir ao noivo. Então, meus irmãos, não há perigo. Não há perigo de você e eu ficar se nós estivermos selados com o Espírito Santo. Aqui estamos frisando o novo nascimento. O novo nascimento. É possível que tenha pessoas dentro da igreja que estão lá há anos, mas nunca nasceram da água e do Espírito. É preciso nascer da água do Espírito. É preciso sentir Deus dentro de você, morando dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Naquele tempo do cativeiro da Babilônia, muitos não conseguiram comprovar a sua identidade como judeus e foram considerados imundos. Assim é hoje. Parece que todos somos crentes, mas vai haver o dia da comprovação no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento. Né? Na Babilônia não foi assim. Uns puderam comprovar e outros não puderam comprovar. Né? Hoje na Igreja Visível o quadro é o mesmo. Existem pessoas que têm a comprovação com os selos. Tem pessoas dentro da igreja que são verdadeiros santuários. Você, quando ele vem conversar com você, você se identifica com ele porque você está no mesmo plano dele. É uma coisa espetacular. Eu não sei nem como me expressar. Você se identifica com o Espírito que está nele porque ele está ligado na mesma videira que você. Né? Já outros, ponto e vírgula. E outros não têm. Hoje tem muitos obreiros que dizem que são e até dirigem a igreja. Veja, há muitos obreiros que dizem que são, que têm, né? E até dirigem igrejas. Mas naquele dia não conseguirão comprovar a sua filiação e ficarão aqui. Que prejuízo, né, irmão? Todo dia. E o trabalho na obra é árduo, é espinhoso e a pessoa está lá todo dia, mas ainda não tem a marca, ainda não nasceu de novo, ainda não tem um. E está lá, numa posição de dirigente. Vemos aqui que enquanto não for exigido a comprovação, tudo parece ser santo. Tudo parece ser santo. Ah, que benção. Né? Israel é o povo de Deus que ele preparou para morar na terra. Já a igreja é da linhagem de Melquisedeque. A igreja está sendo preparada para morar no céu. Gênesis 14, 18 ao 20. Aí lá vai falar sobre o Melquisedeque, o rei de Salem, que trouxe pão e vinho. Né? O pão ali representa alimento material. E o vinho representa alimento espiritual. Salmo 110, versículo 4, diz assim: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essas passagens, irmão, Salmo 104, Salmo 110 e versículo 4. Vai lá de novo e vai pegando referência que o Senhor vai falar no seu coração. O que é isso aí? Né? Um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, não entendi. Então, você está com vontade de aprender. Vai lá em Salmo 104, 110, versículo 4 e leia de novo. E pega a referência, os versículos paralelos a ele, e vai aprendendo e vai comendo a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem dentro de você de forma que o Espírito Santo te alegra, sabe? Hebreus 7,3 que vai falar sobre esse Melquisedeque aí. Tudo que ele era sem genealogia, né? Melquisedeque representa o Senhor Jesus. Né?
E ele era sacerdote muito antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, quando veio para cá, ele já era sacerdote, já antes dos mundos existirem, o Senhor Jesus já existia, né? Que coisa linda! E nós somos parte desse corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é da terra, o que é do céu é do céu. Tem uma separação, aí tem uma separação. O que é terra, o que é céu é céu. Então, se você nasceu de novo, você está dentro de um corpo. Esse corpo aí não tem genealogia, é o Senhor Jesus, né? Representado por Melquisedeque. Né? Em 1 Pedro 2,9 está escrito assim, vamos lá, 1 Pedro 2, 1 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, como passa rápido o tempo, meu Deus, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Está lá em 1 Pedro 2,9. A igreja é um reino sacerdotal. Digo, a igreja invisível. Não é a igreja visível, aquelas, sabe, onde se reúne. Não, aquela igreja visível que todo mundo vê, o irmão, a irmã, mas a igreja invisível, é, a igreja invisível, que tem a igreja militante, essa é a igreja militante, né? Que estão aqui na terra. E tem a igreja triunfante, que já está, os que já morreram em Cristo, é a igreja triunfante. Né? E a igreja militante é a igreja que está aqui, na terra ainda, os irmãos que são marcados com o selo do Espírito. Então esta é a igreja militante aqui na terra, tá bom? Vamos lá. Nós pertencemos ao sacerdócio sem genealogia. Exemplo, sem genealogia. Eu sou sacerdote, né? Mas o meu filho pode não ser, né? Filho de crente não é crentinho. Ontem eu disse pro meu filho, falei, filho, resolva a situação espiritual, né? Eu não salvo você, quem salva você é o Senhor Jesus, se você aceitar Ele, né? É assim que tem que falar, não tem que rodear. Existe céu, existe inferno, escolhe um caminho. Existem dois caminhos, escolhe um. Salvação é individual. Nós pertencemos ao sacerdote de Melquisedeque sem genealogia, a partir do novo nascimento, o sacerdócio real, na qual nós pertencemos, e nós iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. A mistura impediu os judeus de irem para Jerusalém. A mistura com o mundo pode comprometer a nossa eternidade com o nosso Deus. Quando evitamos a mistura, podemos viver em santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Enquanto não for exigido a comprovação do selo, todos parecem ser igual. Todos parecem ser igual. Mas vai ter o dia da comprovação. Se você é um verdadeiro crente em Jesus, o Espírito Santo já testificou isso dentro de você? O Espírito Santo já testificou isso dentro de você? Você é meu, você é vaso meu. Ele fala no silêncio do teu coração. Às vezes você está assim, andando pela rua, assim, ou no seu trabalho, ele testifica dentro de você. Se você tem a marca da promessa, o selo, ele testifica. É uma amizade intrínseca entre você e o Espírito Santo. Por isso, irmão, que a gente tem que ter cuidado, porque o nosso corpo não é nosso mesmo, é de Deus, a propriedade é dele, ele comprou, então é dele, então o nosso corpo não é nós mesmos. O nosso corpo não é mais de nós mesmos. Eu vou fazer porque eu vou acontecer, eu faço assim. Olha, lá dentro do quarto ele está. Lá no trabalho, nos corredores, ele está. Está lá te olhando.
E quando você está trabalhando, ele está olhando, está assistindo o seu trabalho, né? Quando você está preparando as coisas para o adorar, ele está lá assistindo o jeito que você faz, a sua dedicação, como é o teu coração, se aquilo lá é só para preencher o dia, a legenda lá, ele está lá vendo. Lembre-se, o corpo seu é templo do Espírito e não é de você mesmo, é de Deus. É de Deus. O teu corpo é de Deus, tá? Você tem a convicção que o Espírito Santo habita em você? Fique tranquilo se assim for. Você foi selado com o Espírito Santo? Você sente isso? Ou você está ligado ao mundo? Aqueles que estão marcados com o Espírito Santo têm condição de comprovar a sua identidade como filho de Deus. 1 Timóteo 2:9 está assim escrito: Todavia, sobre o selo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Uns é joio, peixe ruim, pessoas que não têm as vestes nupciais, são vasos para a desonra, e tem outros que são vasos de ouro e de prata. Você é ouro e prata? A lição de hoje fala sobre mistura, né? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Então, está dizendo sobre santificação, né? Santificado e idôneo. Idôneo quer dizer maduro espiritualmente. Idôneo, maduro espiritualmente. Aprende com os apóstolos, com a palavra, recebe o leite racional e agora com o exercitar da mente e também a presença do Espírito Santo, ele se torna maduro espiritualmente, né? Idôneo para uso do Senhor. Então, o Senhor primeiro trabalha em você e depois ele trabalha através de você. Olha que lindo, né? Ele trabalha em você, lapida você. A aula passada eu falei que nós somos como o diamante, como um grafite que está sendo lapidado, que está sendo... O grafite que a gente escreve não vale nada. O lápis, sabe? O grafite que a gente escreve não vale nada. Mas é o mesmo material que vira diamante depois de alta pressão. Então nós estamos sendo colocados em altas pressões, nós estamos sendo testados, né? A nossa fé é testada e às vezes a luta vem, a luta passa e daqui a pouco vem outra luta, mas nós estamos sendo burilados por Deus para receber um corpo glorioso, tá? Para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Isso está escrito em, vou ver aqui, 2 Timóteo 2:19. Medite lá. 2 Timóteo 2:19. Medite lá, tá, irmãos? O selo era instrumento ou anel que imprimia num objeto a marca identificadora do dono. O selo de Deus numa pessoa identifica-a como pertencente a Deus, sob o seu cuidado. Então você e eu estamos sob o cuidado de Deus, sob o cuidado de Deus. Vamos passar aqui os nossos slides. Nós estamos com 48 minutos. Nós vamos terminar a nossa aula para não ficar muito extensa. Vamos também trazer mais alguma coisa que nós temos aqui, né? Então, sobre o que vem a ser o mundanismo da igreja. Quando pensamos em mundanismo, as primeiras coisas que nos vêm à mente são sexo ilícito, homossexualismo, drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, música profanas, filmes e séries anticristãs, roupas sensuais, danças eróticas,
corrupção política de crentes. O mundanismo da igreja é o modo como ela vive, age e acomoda-se aos padrões do mundo. Ah, tá. Vamos aqui dar uma ilustração. Se você quer, olha, matar uma rã, veja a ilustração, preste atenção. Se você quer matar uma rã, você não pode colocar ela dentro da água já fervendo, sabe? Não, ela vai pular e saltar longe, porque a água já está fervendo e ela não vai sentir o calor da água. Mas se você quer matar a rã e ela não vai nem perceber, assim é quando entra o mundanismo na igreja. Então você coloca a rã, coloca uma bacia de água, uma panela de água sobre o fogo, e coloca a rã. A rã vai ficar lá tranquila, né? Com, a- com as, com as perninhas abertas assim, sabe? E o calorzinho morno da água vai aquecendo e ela vai sentindo, ah, que gostoso. Assim é o mundanismo entrando sorrateiramente dentro da igreja. Ah, que gostoso. E os líderes estão aí dormindo, né? E ai, que gostoso, a rã tá lá, sabe? Olha, irmãos. E daqui a pouco a água vai esquentando e a rã tá acostumando com aquele gostosinho da água. E a água vai aumentando a temperatura e a rã nem percebe que está sendo cozinhada. E assim morre a rã. Assim é o mundanismo entrando dentro da igreja e os líderes acostumando com o sabor da iniquidade. Não prega mais santidade porque tem medo que os crentes vá embora. Que fique, que vá embora. Mas não pode ser negligenciado a palavra viva e eficaz. Tem que pregar a palavra, sem rodeio. Vá embora. Você quer a marca, você quer morar no céu, então você tem que ouvir a palavra. Pronto. Assim é. E ponto, né? Mas vamos lá. Vamos passar aqui os nossos slides. Estamos com 50 minutos, vamos. Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro na Babilônia não faria parte do grupo. Vamos colocar para vocês verem aí. Não fariam parte do grupo de judeus que retornaram a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão de luz e trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se prepararam para ir para Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhar. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então, meus queridos, muitas das vezes estamos na igreja e não nascemos de novo, estamos lá sendo fonte de murmuração. Deus diz que a murmuração é como o pecado de feitiçaria. Então, quando pecamos por murmuração, pedimos imediatamente perdão a Deus, porque estamos sujeitos a fazer murmuração. Mas não podemos continuar nisso. Os nascidos de novo não podem continuar assim. Não, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Então, meus queridos, tem que se prezar qualidade, quantidade, mas com qualidade. Não importa. Qualidade pode ser um pouco menos, mas são homens e mulheres e crianças marcados com o selo para entrar na Jerusalém celestial. Obreiro do Senhor, se você está sendo um dirigente da igreja, cuidado com isso. Pregue a palavra. A palavra não precisa de ajuda. A palavra diz que a palavra não volta vazia, mas é a palavra, o compromisso do Senhor Jesus é com a palavra dele, não é com o meu jeito de dirigir. Não, é com a palavra dele. Então pregue a palavra que a palavra não volta vazia. Vamos continuar aqui com nossos slides. Jesus disse:
necessário vos nascer de novo. Um coração novo, né? Um coração novo. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cutá, de Avã, de Ramate, Servaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar de sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas não serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida da carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:22, Gálatas 5:20, vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde eu tenho essa parte. As obras da carne e os frutos do Espírito. Então, as obras da carne versus frutos do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, disputas, conflitos. Tem tanta gente disputando o cargo dentro da igreja, ó. Tá vendo aí? Obras da carne. Está escrito em Gálatas 5:19-21. Iras, pelejas, dissensões, pelejas, divisões, quebra, racha, né? Olha aí, disputa, conflito, heresia, obras da carne. Está escrito aqui. Errais por não examinar as escrituras. Examina e pratica, então não erra. Quando lemos e nos informamos, a nossa informação se torna sabedoria, né? E depois a prática, né? Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Está aqui escrito que não herdarão. Agora, os frutos do Espírito, isso é coisa boa. Se inclina para as coisas do Espírito, tem vida eterna. Se inclina para as coisas da carne, tem morte eterna. Pronto. Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, que é generosidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio das próprias vontades. Contra essas coisas não há lei. Vamos continuar com nossos slides. Vamos lá, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm a vida irregular. Então, não devemos ficar, a pessoa não quer. Né? A pessoa não quer se enquadrar nos ditames da Bíblia Sagrada. Não estou falando de usos e costumes. Não, estou falando sobre santidade conforme a Bíblia manda. Segundo Pedro 3,17, 1 Timóteo 6,20, vou colocar aqui, né? Olha lá. 1 Timóteo 6,20 até o 21, 2 Timóteo 3, 6 ao 14. Né? Vamos continuar. Como também daqueles que causam divisões. Isso é uma coisa terrível, divisão. Então tá lá, irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. Sabe? Que negócio. Tá vendo o barco indo se afundando? Não, mas não prega. Não. Olha lá. Romanos 16, 17, 18.
segundo Pedro 2:10, 13, 18, Judas 12, 18 a 20. Então, vamos aprender a palavra? Vamos lá em Romanos 16, vamos lá em Judas 12. E agora não vai dar tempo. Vamos continuar. Os samaritanos procuravam aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Esdras 9, 1 e 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado na lição 12. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. A inveja não é de Deus. Antes que os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiadas e encheram-se de inveja. Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus. O sacerdote tinha inveja da igreja. Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Deus exige santidade do povo seu. Em toda a história, o povo de Deus observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, segundo Coríntios 6:17, 7 e 1. Por isso a bênção de Deus os acompanhou. Então, a bênção de Deus nos acompanha e não nos acrescenta dores. Se você procurar a santificação, e quando eu digo santificação, é em todos os sentidos da nossa vida. O diabo anda como um dragão procurando quem possa tragar, e ele sabe a sua vulnerabilidade, sabe onde você é fraco. Estejamos em oração, orando e vigiando, para que não caia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando cai, é muito ruim de se levantar. Cuidado. Vamos lá. Eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Quando Josué se preparou para passar para o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita do anjo. Você já recebeu uma visita do Senhor no seu coração, ou quando você está em oração, você sentiu já a manifestação de Deus na sua vida? Quando você está no templo adorando a Deus, você percebe a presença de Deus? Isso identifica que você é um crente selado, marcado e é propriedade de Deus, tá? Vamos lá. Josué então lhe perguntou: o que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os teus pés, porque o lugar que estás é santo. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema no meio de vós, Israel diante dos vossos inimigos, podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Assim é dentro do meio cristão, né? Às vezes precisa santificação. Então, anátema quer dizer maldição no meio da congregação, né? Vamos lá.
O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse Josué: Levante-te e sobe a Ai. Olha, Ai era um lugar. Tá? Olha que te tenho dado na sua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Quer dizer, ele ia ganhar a guerra. Deus tinha dado a- a- tinha dado tinha dado a vitória para eles na guerra, né? Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Então não há comunhão entre luz e trevas, né? Tem que ter uma separação. O povo de Deus é um povo zeloso, especial e de boas obras. É o que está escrito lá. Zeloso, especial e de boas obras, e está em obra. Está procurando santificação. Está procurando a cada dia ser mais santo. Se hoje é santo, amanhã é um pouco mais santo. Mais próximo de Deus, então Deus vai revelando as nossas misérias. Então vamos falando, corrige aqui, corrige ali. É todo dia, todo santo dia em oração, conversando com Deus. Todo santo dia conversando com Deus. Senhor, me prepara para me encontrar contigo no grandioso dia. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: Face a face espero vê-lo no além do céu anil. Você espera ver o Senhor Jesus face a face? Santificação para isso acontecer. Vamos lá. Teriam participado do culto dos judeus, vamos ver por aqui, né? E afastado da presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria, se eles tivessem se juntado com os samaritanos, né? Vale a pena manter a separação com o mundo? A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu o Salmo 73. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Né? É aquele negócio, irmão. Mas será que vale a pena estar renunciando às coisas do mundo? Desde que eu nasci, fala de Jesus e fala de céu, mas será isso mesmo? Não deixe a dúvida do diabo entrar no seu coração. Né? Não deixe, não deixe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade e têm a vida ligada na videira verdadeira, tá? Recebe a ceifa de Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso. Vamos lá. Vamos lá, mais um pedacinho aqui. Estamos terminando já. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás no teu conselho e depois me receberás em glória. Olha que coisa linda, né? Asaf entendeu que valia a pena servir o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. O salmista viu que valeu a pena servir ao Senhor, né? Vamos continuar aqui. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se você está com vontade de glorificar, vai glorificando onde você estiver esse momento, sabe? Há um memorial escrito, aleluia. Eles serão meus, diz o Senhor, e você é dele, nós somos dele, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, daquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Veja, olha só, irmão.
Você é de particular tesouro do Senhor Jesus. Ele morreu por você e por mim. Aleluia. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Malaquias 3,17. Então, vale a pena servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Já observamos que a santificação significa que uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6:17. Aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradáveis. 2 Coríntios 5:9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Em tudo. Não é só em algumas coisas. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Né? Então, agradar ao Senhor em tudo. Vamos continuar aqui. Já observamos guardando os seus mandamentos. Vamos lá. E fazendo o que é agradável à sua vista. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dardos inflamados do inimigo. Fortalecer na fé em oração, meu irmão. Oração, regozijo na presença de Deus, renunciar às coisas mundanas, fortalecei-vos na fé, lendo a palavra. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornar-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Você está preparado para o arrebatamento, meu querido? Se o Senhor tirar a sua vida, fazer você descer é sério. Se o Senhor fazer você descer à sepultura, você está preparado para o arrebatamento? Porque os mortos ressuscitarão primeiro para encontrar com o Senhor. Né? Não há como se consertar. Ou então, se o Senhor vir agora mesmo, nesta hora que você está ouvindo esta passagem da palavra, né? Preparado para o arrebatamento. Vamos continuar aqui, mais alguma coisa. Aleluia, vale a pena viver a vontade de Deus. Hebreus 12, 15 e 23. Então, meus queridos, vamos para as nossas considerações finais, que é a nossa reflexão com perguntas e resposta. Perguntas e resposta. Né? Perguntas e resposta. Vamos ver aqui. Temos aqui a pergunta: qual a condição imposta pelos líderes israelitas para a volta dos exilados? Que provassem ser israelitas. Então nós aprendemos sobre a comprovação. Se você era um crente real, se você faz parte da nação eleita por Senhor Jesus, que se você é um sacerdócio, faz parte do sacerdócio eterno. Foi isso que nós aprendemos hoje. E os israelitas aí na Babilônia tinham que provar que eram israelitas. Né? Na primeira triagem, quantos exilados foram impedidos de voltar? 652 foram impedidos. Por que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos?
porque, como povo de Deus, não podia se colocar sob um jugo comum com os incrédulos, né? Jugo desigual, está falando do jugo desigual, que não faz parte da mesma linhagem, que não faz parte do sacerdócio, né? Não tem comunhão, luz com trevas, é isso que está ensinando aí. Porque os samaritanos procuraram se associar aos judeus para poderem desfrutar do mesmo prestígio que os judeus desfrutam no que tange ao verdadeiro culto a Deus. Porque o povo de Deus não deve se misturar com os incrédulos, para que não percamos nossa condição como povo de Deus. Então, meus queridos, eu quero agradecer porque se você chegou até o final desta aula, porque o Senhor falou ao teu coração e você foi renovado, você foi edificado com a palavra, né? E você vai ficar com um gostinho de quero mais. Nós temos a outra aula no outro domingo, querendo Deus, porque se Deus ele não quiser, nada vai acontecer. Mas querendo Ele, estamos aqui. Vou reunir materiais para nós estarmos comentando, né? A próxima aula, pega aqui. A próxima aula vai falar sobre também assunto muito interessante e muito edificante. E eu convido a você que chegou até aqui para assistir a outra aula. É número 8 a outra aula, né? As causas da desunião devem ser eliminadas. As causas da desunião devem ser eliminadas, né? Então, meus irmãos, eu, eu gostaria que você tivesse comigo na próxima aula. Eu estou colocando para você aí no YouTube, né? E eu gostaria também que você fizesse um pequeno comentário lá no meu canal, né? Você entra lá no canal Obed da EBD e faz um pequeno comentário sobre a aula, a exposição da aula, o que você entendeu. Se você está gostando, você deixa um like ou um joinha, como queira, né? E se inscreve no canal. E vai ser benção essa aula na sua. Olha, a cada aula é como se você estivesse solvendo néctar, sabe? Eu, quando estou preparando a aula, eu estou renovado, assim, o Senhor fala no meu coração, assim, eu vou tomando mais vida e o Senhor vai me lapidando, me limpando, é uma coisa maravilhosa, tá? Eu espero você na próxima aula. Um abraço, né? Um beijo no seu coração, né? Que tenha uma boa semana, abençoada, né? E que espere que o Senhor vai falar ao nosso coração na próxima aula também. É mais um pouco da porção da palavra de Deus como alimento, sabe? Como alimento. Se alimente da palavra de Deus, porque diz lá: a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Então, convido a todos. Um abraço a todos, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?